Gênesis, capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Antes de fazermos a leitura, apenas lembrar aos irmãos das nossas atividades no decorrer da semana. Na quarta-feira aqui na igreja nós temos escola bíblica. Ela não é dominical, porque dominical é no domingo, né? Então é só escola bíblica. E eu gostaria de fazer o convite para que os irmãos viessem. A taxa de frequência na escola bíblica tem sido muito baixa. E as aulas são preparadas com bastante pesquisa, é dedicado bastante tempo, é tempo que é colocado, né, nessas aulas. A gente não tem conseguido fazer a gravação, temos vários desafios com relação a isso, então não espere as aulas serem disponibilizadas no canal. Não é nem porque a gente não quer, nós não temos conseguido fazer isso, não temos equipamento, não temos tecnologia para fazer isso com frequência, demanda trabalho, edição, né? Então, venha na quarta-feira, é 1 hora só de aula, né? E nós estamos estudando os 10 mandamentos, e quem tem vindo tem testemunhado: olha, eu vi isso hoje, olha, eu não conhecia nada disso, eu não sabia nada disso. E os 10 mandamentos são simplesmente o resumo da lei de Deus. Se você e eu não entendemos o resumo, como que nós podemos esperar saber na completude? Então, não faltem, não percam, é muito precioso. E estejam aqui na quarta-feira, amém? É a única atividade que nós temos no decorrer da semana, atividade presencial. Então faça esse esforço e esteja conosco aqui na quarta, às 8 horas. Gênesis capítulo 13, nós vamos ler o capítulo inteiro, então eu peço que você tenha bastante atenção na leitura que faremos, porque depois eu vou voltar expondo o texto, e aí eu vou mencionar apenas os versículos, e você já precisa ter uma certa familiaridade. Então presta bastante atenção na leitura que vamos fazer agora, certo? O texto diz assim: Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda. E ali, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina.
e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se, percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Até aí, deixe sua Bíblia aberta, feche só os olhos. Senhor, te agradecemos pela sua palavra mais uma vez e queremos pedir que ela fale ao nosso coração. Mais do que entender de forma intelectual, nós queremos que essa história aqui contada traga princípios que transformem a nossa vida, que mudem o nosso coração e nos deem, Senhor, um novo jeito de viver. Ensina-nos através do exemplo de Abrão, ensina-nos através do exemplo de Ló e nos ajuda a andar pelo caminho correto. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. No sermão da semana passada, nós meditamos sobre um momento muito triste na vida de Abrão. Um momento de profunda incredulidade na vida daquele homem de Deus. Pressionado pela fome, não sei se você se lembra, mas ao chegar na terra prometida, ele encontra uma terra estéril, ele encontra fome, ele encontra necessidade. E pressionado pela necessidade e pela fome, Abrão deixou de confiar em Deus. Ele deixou de confiar no Senhor que tinha feito a promessa, abandonou a terra prometida e desceu para o Egito. Ali ele mentiu, ele levou a sua esposa a pecar, ele colocou a sua esposa em perigo, ele colocou toda a sua família em perigo, e somente por um livramento do Senhor, Abrão conseguiu ser salvo naquela situação em que ele mesmo se colocou. E aqui no versículo 1, o texto, o narrador agora começa dizendo que Abrão, então, livre das garras de Faraó, Abrão sai do Egito e volta, sobe de volta para a terra de Canaã. Isso está no versículo 1, que diz: Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que ele tinha, e Ló foi com ele. Então Abrão está voltando para a terra prometida. E no versículo 4, preste atenção, o autor diz o seguinte: até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. Veja o 3. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda. O 4. Até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. O autor, eu não sei se você percebe, mas ele começa a ser um pouco repetitivo. E ele começa a falar várias vezes e frisar. O autor está frisando, sublinhando que Abrão está voltando ao lugar em que ele anteriormente esteve, ao altar que ele anteriormente edificou. Então, o autor ele quer ter a certeza de que você percebeu que o que Abraão está fazendo é voltar para o lugar de antes, voltar para o lugar de outrora. Abrão, então, aqui está voltando ao passo inicial. Abrão está voltando ao lugar do começo. Abrão está voltando à fé. Abrão, então, está fazendo esse caminho. E a menção ao altar, a menção à invocação do nome de Deus, isso não é um acaso.
Como eu disse, ele está sendo repetitivo para mostrar que Abrão está voltando ao lugar de onde ele jamais deveria ter saído, que é a presença de Deus, que é a fé verdadeira, que é a amizade com Deus, que é a obediência a Deus, que é a companhia do Senhor. Para nós, é como se Moisés dissesse duas coisas. A primeira delas, o lugar do crente é no altar. O lugar do crente é na igreja. O lugar do crente é na presença de Deus. É o lugar de onde nós jamais deveríamos ter saído. É o lugar de onde nós não devemos sair, por mais difíceis que sejam as nossas circunstâncias. A presença de Deus é o seu lugar. É o meu lugar. A segunda coisa que Moisés diz aqui é que quando os crentes tropeçam, e eles tropeçam, quando os crentes tropeçam e caem, sempre vai ter a possibilidade deles retornarem para a presença do Senhor. Os crentes devem aproveitar as oportunidades dadas por Deus e voltar atrás. Lembra o que o Senhor diz para a igreja de Éfeso? Volta ao seu primeiro amor. Volta ao lugar onde você caiu. E os versículos 2 e 3 indicam que, apesar de ter se tornado muito, muito rico, Abrão volta a peregrinar na terra. Então, do ponto de vista espiritual, ele cresceu. Mas se a gente olhar só do ponto de vista material, não é um negócio vantajoso, percebe? Porque ele está deixando a estabilidade, a água, os recursos, ele está pegando os seus bens e está voltando a peregrinar na terra. Caminhar com gado, escravos, dinheiro, pelo caminho, no deserto, habitado por inimigos, em constante perigo, cercado pelos cananeus. Espiritualmente, Abrão é um peregrino solitário em busca da cidade celestial. Abrão está de volta, glória a Deus. Abrão está de volta, graças a Deus. E você também pode voltar. Você também pode retornar do lugar onde você caiu. Abrão está fazendo o caminho de volta, ele está deixando a rebeldia, ele está deixando a desobediência e ele está voltando, mesmo que isso signifique adotar um estilo de vida mais simples, um estilo de vida mais difícil, fazer um caminho mais pedregoso. Mas para ele vale a pena. Isso é que a gente chama de fruto digno de arrependimento. Ele se arrependeu, mas ele não ficou no Egito. Ele voltou. Ele voltou para a presença de Deus e para o altar do Senhor. Então, o primeiro tópico que a gente vê aqui nessa passagem é a volta ao altar. Volte ao altar, crente. O lugar do cristão é na presença de Deus. E o segundo aspecto que nós vemos aqui nessa passagem, do verso 5 ao 13, é uma briga, é um conflito familiar. Como nós vimos no sermão da semana passada, quando o faraó toma Sarai por esposa, o que acontece? Ele recompensa Abrão. Ele dá dinheiro, ele dá ouro, ele dá prata, ele dá gado, ele dá muitas coisas para Abrão como uma forma de presentear Abrão. Então Abrão fica muito rico no Egito. E no versículo 2 aqui do capítulo 13, o autor reforça a ideia de que Abrão ficou muito rico. Vê lá o versículo 2. Abrão era muito rico. Ele não era só rico. Ele era muito, ele ficou muito rico com essa descida dele para o Egito. E eu não sei você, se você pensa enquanto você está lendo o texto, você vai pensando no que você está lendo, talvez você já tenha se feito essa pergunta. Sei você, eu já fiz. Lendo isso aqui, capítulo 12, eu me pergunto assim, mas por que cargas d'água
Abrão está mentindo, colocando a esposa na fogueira, saindo do plano de Deus, e o cabra ainda está ficando rico. Por que ele está sendo abençoado? Se ele está longe da presença de Deus. Já pararam para pensar? Poxa vida. Se Abraão estava desobedecendo a Deus, então por que ele foi abençoado? É a pergunta que fazemos, mas a gente faz essa pergunta porque, na verdade, a gente está acostumado a associar riqueza, nós estamos acostumados a associar prosperidade com a aprovação de Deus. Se estamos prosperando, então Deus está aprovando. Se estamos enriquecendo, então é porque Deus está dando o seu aval. A gente faz esse tipo de raciocínio. Mas, na verdade, não são as circunstâncias externas que indicam se você está agradando a Deus ou desagradando a Ele. Não é se você está pobre ou rico, não é se você está doente ou saudável, não é isso que indica se você está agradando a Deus e fazendo a vontade dEle. O que indica isso é a palavra de Deus e não a circunstância externa, entendeu? Não é se você é rico ou pobre que é sinal de fidelidade. Mas é o que diz a palavra de Deus. E é por isso que o silêncio de Deus no capítulo 12 é tão significativo, porque Deus não fala nada com Abrão no capítulo 12. E olha que coisa interessante, quando a gente segue na leitura, a gente percebe que Abrão e Ló enriqueceram de tal forma no Egito, que agora a terra prometida, Canaã, não tinha como sustentar esses dois. Lembra que era uma terra árida, estava passando fome, era uma terra estéril. E agora, esses dois voltam com um monte de rebanhos, e aí? Como que eles vão se sustentar? É impossível eles viverem juntos. Não dá para sustentar as ovelhas e os escravos de ambos. E aí, por isso, os pastores de Abrão e os pastores de Ló começam a brigar entre si. Disputar recurso, disputar o pasto, disputar a água, disputar as imediações. E eles começam a brigar entre si e se torna um grande caso de família. Eles brigam, eles se dividem. Além de tudo, tinha inimigos nesse território. Então eles não estavam só disputando Ló e Abrão, eles ainda tinham que disputar com os cananeus. Os inimigos moravam nessa terra. E aí eu te puxo um pouquinho para trás. O que é que está dando dor de cabeça para Abrão nesse momento? É justamente a riqueza que ele conquistou no Egito. Percebe? É a riqueza que ele ganhou longe da presença de Deus, longe da vontade de Deus. É justamente essa riqueza que agora dá dor de cabeça. Dinheiro também pode ser um problema. Dinheiro pode trazer dificuldade. Dinheiro pode trazer dores. Quantas brigas familiares não acontecem por causa de dinheiro, meus irmãos? Quantas divisões por causa de herança? Ah, não, mas essa casa papai deixou para mim. E o irmão diz, não, papai sempre me falou em segredo, toda vez que ele tomava café na minha casa, que era minha. E aí, o que vira? Um tendepá. A família se divide, brigam, chegam até a matar uns aos outros, por causa de herança. E é o que nós estamos vendo aqui. Famílias inteiras dissolvidas por causa da ganância. Dinheiro pode ser um problema. E na verdade, aqui convém até recorrer ao que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6:9, não precisa abrir, eu vou ler o texto para você. Ele diz o seguinte: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos,
que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Dinheiro pode ser um grande problema. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é isso que está acontecendo agora aqui. Mas hoje, nós não vamos nos concentrar a nossa meditação e o discurso no problema que a riqueza pode trazer. Eu só quero sinalizar isso para você. Porque a preocupação do autor não é essa. O foco dele, na verdade, é a atitude piedosa que Abrão tem. E não no problema relacionado ao dinheiro em si. O problema é só o pano de fundo. Ele quer voltar os nossos olhos para essas duas pessoas que estão aqui agora. Abrão e Ló, o seu sobrinho. E na atitude de Abrão, vamos ler os versos 8 e 9, porque eu acho que vale a pena. Diz o seguinte: então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Em outras traduções, diz: somos irmãos. Olha o que Abrão está dizendo para Ló. Querido, nós somos irmãos. Nós não deveríamos brigar por causa disso. Os nossos pastores não deveriam brigar por causa disso. Abrão valoriza mais a paz. Abrão valoriza mais a harmonia, os bons relacionamentos dentro da família do que a prosperidade. Abrão valoriza mais o seu relacionamento com o sobrinho do que o dinheiro. E ele chama o sobrinho dele de irmão. Ele eleva o sobrinho dele para uma posição de igual. Olha, nós somos iguais. Não deveríamos disputar por causa disso. Então veja, a harmonia, a paz, as pessoas são mais importantes do que o dinheiro. É o que Abrão pensa. E ele continua e diz o seguinte: não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Aqui, o que Abrão está fazendo? Abrão entende que a convivência entre eles, mesmo que Abrão resolva o problema, a convivência entre eles não vai ser saudável. A amizade entre eles próxima é um problema. Por quê? Porque os conflitos sempre vão surgir, a terra não sustenta os dois. Os pastores deles vão sempre brigar entre si. Então Abrão entende que a convivência não é possível e seria muito problemática. Às vezes, irmãos precisam se separar para viver em paz. E é interessante porque isso vai se repetir na vida dos filhos deles. Jacó e Esaú vão viver uma coisa muito parecida. E a solução para eles é a mesma. Às vezes é necessário uma distância em prol da paz. E o texto ainda diz o seguinte, que Abrão vai falar para ele: olha, peço que se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Abrão, que era socialmente superior, ele era o tio, ele era o patriarca, ele carregava o nome da família. Abrão, que era socialmente superior, espiritualmente superior, ele se humilhou a ponto de deixar que Ló escolhesse a terra, a ponto de deixar que Ló ficasse com a terra prometida. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Deus me fez uma promessa. Mas olha, Ló, se é para a gente viver em paz, se você quiser ficar com a terra, pode ficar. Deus vai prover para mim. Veja a fé de Abrão. Veja a estatura espiritual desse homem. Ele não era só socialmente superior.
Ele provou que ele era espiritualmente superior também. E a fé de Abrão deu para ele a liberdade de ser generoso. É uma fé que faz o homem ser generoso. Nesse momento ele certamente cria que Deus ia prover para ele. Eu vou perder isso aí, Ló. Eu perco esse dinheiro, eu perco esse ouro, eu perco essa prata, eu perco esse gado, eu perco. Se for para a gente viver em paz e resolver esse problema, eu abro mão. Olha a estatura de Abrão. Olha o exemplo que esse homem deu. Com Abrão, aprendemos 2 princípios das Escrituras que estão em Provérbios. Você segura o dedo em Gênesis e abre em Provérbios 16. Provérbios 16, 16. Diz o seguinte: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Capítulo 17, verso 1. Diz o seguinte: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas, discórdia. Sabe, o meu pai tem um ditado engraçado que ele fala assim, às vezes a gente está conversando com ele, aliás, quem tem amizade com ele e conversa muito com ele, pega umas pérolas que às vezes ele solta. E de vez em quando ele fala assim, nossa, mas isso aí é mais feio do que brigar com o pai por causa de mistura. Você quer uma coisa mais feia do que brigar com o pai, com a mãe por causa de mistura? E é o que está acontecendo com Abrão e Ló. E Abrão não vai entrar nisso. Ele não vai brigar com Ló. Porque ele entende que é mais precioso buscar a sabedoria do que o ouro. O entendimento do que a prata. É melhor um bocado seco e paz do que uma casa cheia de carne e brigas. Então Abrão entende isso. E Abrão abre mão. Renuncia. Coloca a terra prometida nas mãos de Ló, para que Ló escolha. Mas há um contraste interessante na passagem. Por quê? Porque enquanto Abrão dá prova de que ele é espiritualmente maduro, enquanto Abrão dá prova disso, Ló prova o contrário. Por quê? Porque Ló faz uma escolha muito infeliz. Ló faz uma escolha muito miserável, como a gente vê nos versículos 10 a 13. Primeiro, no versículo 10, lá de Gênesis 13, diz o seguinte: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão. Enquanto Abrão olha primeiro para a sua família, enquanto Abrão olha primeiro para a paz, para onde que Ló olha? Ló primeiro coloca os olhos na terra. Ló primeiro coloca os olhos na herança, e não na família, e não nas pessoas. E o que ele vê? Presta atenção na linguagem do texto. Presta atenção no que Moisés vai falar. Leia as palavras e pensa no que a gente está aprendendo aqui. Olha o que ele vai dizer. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Que jardim é esse? Onde você já viu essa palavra jardim em Gênesis? O Éden. Olha, Ló bate o olho na terra e ela é toda bem regada. Parece o Éden. Só que olha o que ele vai falar na sequência. Olha o que Moisés diz. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Parece o Éden, mas é o Egito. Não é o Egito, é as campinas do Jordão, mas o Moisés está dizendo que ele olha
e parece o Éden, é o paraíso que ele vê, mas também parece o Egito, que é de onde ele acabou de sair, que é onde eles acabaram de pecar, é onde eles acabaram de fracassar. Ao mesmo tempo que parece o Éden e parece o Egito, embora a terra fisicamente parecesse o Éden, espiritualmente ela era o oposto. Moralmente ela era o oposto. Escolhas ruins nem sempre parecem ruins. Prestou atenção? Às vezes a gente faz uma escolha ruim porque a gente é levado pela aparência das coisas. Nossa, mas parecia tão bom. Nossa, mas parecia tão santo. Nossa, mas parecia tão piedoso. Mas não é porque parece que é. Não se engane. E é interessante porque Ló, mesmo tendo acabado de sair do Egito, não percebe que parecer o Egito é um problema. Ló, mesmo tendo acabado de sair do Egito, ainda está buscando a mesma coisa que ele foi buscar no Egito. Ló não aprendeu a lição. Só mudou o lugar, mas o coração dele ainda é o mesmo. Ele ainda quer as mesmas coisas. Quantos de nós, não é verdade? Mesmo depois de uma experiência amarga, de ter quebrado a cara, de ter feito errado, pecado, ter feito uma lambança na nossa vida, quantos de nós não vamos de novo buscar a mesma falsa alegria que o Egito prometeu e não entregou da primeira vez? Quantos de nós não caímos de novo no mesmo pecado, na mesma atitude, no mesmo erro, em busca daquela alegria que quase nos destruiu? Porque o coração não mudou. Igual o coração de Ló. E olha o que o autor vai dizer. Ele diz o seguinte, no versículo 10, no final: isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra ainda não apareceu na história. Você sabe, porque você já leu, não é verdade? E o leitor de Gênesis, aqui o primeiro, ele sabe o que aconteceu, está fresquinho na memória dele. O Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. E aí Moisés fala o seguinte, Ló foi para lá antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Isso aqui é um comentário do autor. É um comentário de Moisés. Ele coloca esse comentário aqui para você perceber o tanto que a escolha de Ló é infeliz. O tanto que a escolha de Ló é miserável. Dá vontade na gente de entrar na história, pegar uma máquina do tempo, voltar lá e falar assim: moço, você não sabe o que você está fazendo, não. Moço, pelo amor de Deus, onde você está com a cabeça? Você está indo para uma terra que vai ser destruída. É uma escolha péssima. Ló prefere ir para a cidade da destruição. Ló está abrindo mão da sua segurança, da sua família, para ir para um lugar de tristeza, de destruição. Ele vai morar com homens violentos só porque ele quer ter prosperidade. Só porque ele quer ser rico. Só porque ele quer ir bem. Agora veja o versículo 11 que diz o seguinte. Aqui é a tristeza final. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Escolheu para si. Ló é um homem egoísta. Você não precisa balançar a cabeça nem que sim, nem que não. Só pensa. Você, na situação de Ló, o que você faria? Olhar as campinas todas bem regadas, o jardim do Senhor, o que você faria? Ah, não, pastor, não tem como dar errado, né? Olha lá, parece o paraíso. Que bênção! Deus abriu o caminho para mim. O Senhor me abençoou, o Senhor me honrou, finalmente. Vou tomar posse da minha bênção?
Vou tomar posse da vitória. Eu vou entrar nessa terra. Mas a Bíblia revela que Ló era um homem egoísta. Ele escolheu a terra boa, mas sabe o que ele estava fazendo quando ele escolhia a terra boa? Ele estava deixando a terra ruim para o tio, que era mais velho, que era mais respeitado, que era mais idoso e que tinha preferência. Ló joga o tio na fogueira. Fala assim, ó, fica você com essa terra aí. Fica você com esse lugar aí que tem fome. Eu vou escolher a terra boa. Egoísta. Mau. Sacrifica a família, mas recebe a herança. Sacrifica o tio, mas fica com o dinheiro. Fica com a terra. Fica com as coisas boas. E Hernandes Dias Lopes, comentando essa passagem, ele constata que o grande problema de Ló, sabe qual que é o problema de Ló, Ademar? O problema de Ló é que desde o começo ele não estava nessa caminhada por vontade própria. Desde o começo ele não estava pela iniciativa dele, ele estava sendo rebocado por Abrão. Abrão fala, eu vou sair, lá no capítulo 12, eu vou sair de Ur e vou para uma terra que o Senhor me prometeu. E ele vai fazer um nome para mim, ele me prometeu fertilidade, ele me prometeu uma herança. Sabe o que Ló faz? Vou pegar uma rabeira com meu tio. Se é bênção desse jeito, se é assim, então eu vou com ele, mas não é ele que está sendo convencido, não é ele que está indo de iniciativa própria, ele está só caminhando na sombra de Abrão. E aí quando chega o dia D e a hora H, sabe o que Ló faz? Quando vem a primeira provação, ele sai por conveniência, ele abandona a missão. E é isso que acontece na casa da gente. É isso que acontece na nossa família. É isso que acontece conosco. Tem crianças, ouça crianças, jovens, adolescentes, que só vêm para a igreja para acompanhar os pais. Não gosta, não acha graça, acha difícil, é chato. Aquele moço vai ficar falando 50 minutos e, mas eu vou, porque senão meu pai vai me pôr de castigo. Eu vou, senão a minha mãe vai danar comigo, senão eu não vou jogar videogame. E aí vem 5, 10, 15 anos vindo aqui só a reboque, puxado pelo pai, obrigado pela mãe. E quando tem oportunidade, vai embora. Marido, esposa, não vem por iniciativa própria. O Senhor não fala com vocês, parece. Mas vem a reboque, porque o cônjuge insiste, pede, chama, e aí vem para acompanhar. Mas vive desejando as campinas do Jordão. Vive olhando o mundo e as coisas que há lá fora, a concupiscência dos olhos e até saliva. O que eu queria era aquilo. O que eu queria era estar lá fora. Pessoas dentro da igreja que só professam a fé aparentemente, como Ló. Dentro da igreja é crente, porque está acostumado, está sendo levado a reboque, não tem mais uma programação de fim de semana, acostumou. Não sabe ir para outro lugar no domingo. Aí vem para a igreja, porque está acostumado. Pica o cartão, vai embora e acha que está tudo bem. Mas é igual Ló. É uma aliança de papel com Deus. É um compromisso que não existe. Se você é assim, deixa eu te falar, não existe cristianismo a reboque. Uma hora você vai perceber isso. Não existe essa de caminhar na sombra de outra pessoa. Você não pode caminhar na sombra da fé do seu pai, na sombra da fé do seu marido ou da sua esposa, ou da sua mãe, ou dos seus irmãos. Não funciona. O compromisso tem que ser seu, pessoal. O desejo tem que ser seu, pessoal. A decisão tem que ser sua. É preciso fazer a sua escolha de forma consciente. E os dois caminhos estão sempre diante de você. O que você vai escolher? A vida ou a morte? Escolhe a vida.
Escolhe a vida. Também convém dizer que a Bíblia ensina em Provérbios, de novo, capítulo 16, não precisa abrir, capítulo 16, novamente, versículo 25, o texto diz: há caminho que parece ser direito ao ser humano, mas o fim dele é morte. É o caso de Ló. Morte. Abrão enxerga com os olhos da fé. Ló bate o olho na terra e o insensato, avarento, cobiçoso, escolhe a companhia dos violentos porque quer ter prosperidade. O exemplo dessa noite é: não seja como Ló. Não imita o exemplo de Ló. Não é um bom exemplo. Não é um bom exemplo. Vamos então para a conclusão dessa passagem, nos versículos 14 a 18, que diz o seguinte: a narrativa aqui, ela chega numa conclusão dramática e que ressalta, faz de novo o contraste entre Abrão e o sobrinho, entre Abrão e Ló. O humilde Abrão renunciou à melhor parte da terra, renunciou à prosperidade aparente para poder viver em paz com Ló, para poder não separar essa família. E o resultado, qual que foi? O próprio Deus honrou Abrão. Aquilo que Ló buscava, o Senhor entregou para Abrão, que tinha abrido mão de tudo. Veja o versículo 14. O Senhor disse a Abrão depois que Ló se separou dele. Olha que interessante. Primeiro precisa Ló se separar. É preciso haver uma separação. Então Ló sai. E aí o Senhor vai dizer para Abrão: erga os olhos. Que coisa maravilhosa. O que Ló fez, Caleb? Ergueu os olhos e viu a terra. Foi um momento muito triste para Abrão, eu tenho certeza. Ver o sobrinho partir foi de cortar o coração. E aí o Senhor chega para Abrão e diz: Abrão, erga os olhos. Abrão, coloca os olhos na terra. Vê a terra. Enquanto Ló ergue os olhos da cobiça e do orgulho, Abrão ergue os olhos da obediência. Abrão faz isso por obediência. E quando ele vê toda a extensão da terra, o Senhor então reafirma a promessa feita em Gênesis capítulo 12. Mas agora o Senhor faz essa promessa de forma mais clara. A promessa é: eu vou dar esta terra para você. É esta a terra. É esta a terra de Canaã. O que Ló poderia ter escolhido, eu, o Senhor, entrego nas suas mãos. Meus irmãos, receber a bênção por humildade é sempre melhor do que tomar a bênção à força. Receber a bênção pela obediência é sempre melhor. Toda a terra seria de Abrão, toda a terra seria da descendência dele. Abrão seria fértil, pai de uma multidão. Olha só o que o texto diz: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu, o Criador dos céus e da terra, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como pó da terra, como pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível contar também os seus descendentes. Olha que promessa maravilhosa que Deus faz para um homem seco, com uma mulher estéril. A sua descendência será numerosa. Deus está honrando Abrão. O Senhor está exaltando Abrão, o homem que se humilhou. O Senhor então exalta. Veja o verso 17, que diz uma coisa interessante. O Senhor diz então: levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura.
porque eu darei a você. Por que Deus manda Abrão percorrer a terra? Por que Deus fala para ele fazer isso? Ó, vai e anda a terra, no seu comprimento e na sua largura. Isso aqui que Deus está fazendo com Abraão, presta atenção. Não é uma doidura, não é uma coisa assim inovadora, sabe? Não é um negócio sem sentido, percorre a terra. Isso aqui é uma cerimônia antiga que os reis da época faziam no dia em que eles tomavam posse. No dia em que o rei chegava ao trono, então havia uma cerimônia pública em que o rei montava a carruagem e ele então percorria o reino de norte a sul, de leste a oeste, para tomar posse do reino. E assim, aquilo passava a ser propriedade do rei. Essa cerimônia servia de confirmação do rei no trono. Então, quando Deus manda Abrão percorrer a terra, o que ele está fazendo? O Senhor está fazendo uma cerimônia em que ele confirma a promessa e ele entrega a terra nas mãos de Abrão. Para o israelita que leu isso aqui, quem escreveu Gênesis? Moisés. Quando ele escreveu? Antes de entrar na terra prometida de volta, saindo do Egito, voltando do Egito para entrar na terra e tomar posse da terra. Antes de entrar na terra, Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o Pentateuco. Então, para quem leu isso aqui, quando Moisés escreveu, ele bateu o olho nisso e ele está prestes a entrar na terra. Você percebe o efeito que causa na pessoa? Eu estou prestes a entrar na terra. Lá tem inimigos, lá tem gafanhotos, lá tem pestes, lá tem de tudo. Porque vieram de lá e trouxeram um relato desanimador. Falaram que lá tem até gigantes. Mas essa terra é nossa. Porque o Senhor Deus entregou para Abrão. E no dia que ele entregou para Abrão, ele entregou para a sua descendência. Vamos lá. Vamos tomar posse dessa terra, porque isso é nosso. É nossa herança. É esse o efeito. Depois de fazer essa cerimônia, veja o versículo 18. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Por fim, meus irmãos, Abrão se muda definitivamente para os carvalhais de Manre, junto a Hebrom. Hebrom é uma cidade que fica hoje a 30 quilômetros mais ou menos a sul de Jerusalém. E esse local passa a ser a principal morada, o principal lugar onde Abrão vai viver, nos carvalhais de Manre. Ali ele vive, ali ele passa muitos anos. Claro, ele continua peregrinando pela terra, mas aquele é o ponto principal. E ali o Senhor visita ele várias vezes. A gente vai ver nos capítulos seguintes, o Senhor falando com Abrão nos carvalhais de Manre. Mas note que esse local fica perto de Hebrom. Daí dizer que Abrão é hebreu. É daqui que vem o povo hebreu, os filhos de Abrão, que morava em Hebrom. Parece um trava-línguas. Hebrom. O estilo de vida de Abrão, o texto diz que ele mudava as suas tendas. O estilo de vida de Abrão passa a ser resumido entre tendas em que ele vivia, enquanto ele aguardava a chegada da cidade celestial. Ele abriu mão das riquezas e decidiu viver entre tendas e altares. Esse é Abrão. O que a gente aprende com essa passagem? E aí nós vamos para as aplicações finais. Presta muita atenção nisso aqui. Conclusão. Primeiro, o que aprendemos? Abrão nos ensina sobre a confiança em Deus e não no dinheiro. Abrão nos ensina sobre a confiança em Deus e não na nossa herança, e não nas nossas posses. E isso é importante,
Por quê? Porque a gente vive em um momento, em uma era que é dominada pelo consumismo. Seja no capitalismo, seja no comunismo, o que manda é consumir, é ter, é gastar. Homens e mulheres são escravos do dinheiro. Homens e mulheres são escravos do consumo. E a nossa felicidade é medida pelo que nós temos. É medida pelo que nós possuímos. É medida pelo quanto você tem. O carro do ano. Não é verdade? A gente olha para o carro e pensa assim, nossa, mas esse carro já tem tantos anos. Eu seria mais feliz se eu tivesse um carro mais novo, o carro do ano. É o carro do ano, é a roupa da grife, é o sapato da última moda, é o restaurante que a gente pode comer, é a última novidade dos eletrodomésticos, né? As esposas, saiu uma máquina de lavar louça nova, manda para o WhatsApp do marido, meu bem. Sabe o que elas dizem? Isso aqui salva casamentos. Salva mesmo. O celular, que é a última novidade. O celular recém-lançado, mais tecnológico, a poupança cheia de dinheiro, a previdência bem preparada. Irmãos, todas essas coisas são muito boas. Todas essas coisas são uma bênção, mas elas se tornam uma maldição quando elas nos escravizam. E foi o que aconteceu com Ló. Ló era escravo do dinheiro, Ló era escravo do ouro, Ló era escravo da terra. E nós vemos Abrão sendo abençoado quando ele se humilha e abre mão, renuncia aos seus direitos para enriquecer o outro, porque é Ló quem enriquece. Então Ló abre mão para enriquecer o outro. Aliás, Abrão abre mão para enriquecer o outro. Ficou claro? Até eu me embolei. Abrão abriu mão, renunciou ao direito para enriquecer Ló. Isso aqui nos lembra que melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa é ser generoso do que ganhar muitas coisas. Será que você não está apegado às suas muitas posses? Ou poucas, tem gente que é apegada às poucas também. Será que você não está apegado ao dinheiro, ao consumo, ao conforto? Como que isso sinaliza a sua saúde espiritual? Como que o trabalho e o dinheiro tomam conta da sua agenda? Isso é algo que a gente reflete nessa passagem. Segunda coisa, João Calvino diz que Ló se iludiu. Ló se iludiu ao pensar que ele estava morando no paraíso. Lembra, o texto diz que era parecido com o jardim do Senhor. Então Ló se iludiu, mas, Calvino diz, ele estava quase mergulhando nos abismos do inferno por causa da sua ilusão. Meus irmãos, prestem atenção, porque pessoas cercadas de coisas boas, cercadas de dinheiro, cercadas de conforto, cercadas de prazeres, têm a tendência de achar que estão sendo abençoados e que está tudo bem. Era o que Ló pensava. Mas é só um coração renovado, é só nascer de novo que garante uma vida de verdade para a gente. É só uma vida nova com Deus que traz esperança. Talvez as circunstâncias da sua vida não sejam as melhores, não. Talvez você esteja passando até necessidade. Talvez esteja sendo difícil. Mas se o seu coração foi regenerado, então você tem uma herança que nunca vai acabar. Você tem uma promessa que nunca vai passar. Você tem um céu para desfrutar e ninguém pode te tirar. Ninguém pode tomar das suas mãos. A terceira coisa que a gente percebe aqui, nesse texto, nessa passagem, é que o povo de Israel, quando recebeu esse relato, quando eles receberam isso das mãos de Moisés, eles estavam, como eu já falei, prestes a entrar
na terra de Canaã novamente, de volta do Egito. Então, nessa passagem, eles perceberam que eles tinham que tomar cuidado com duas coisas. Duas coisas. Quais são elas? Primeiro, a divisão por causa das terras. Esse povo ia entrar na terra e eles precisavam dividir. Então eles tinham que tomar cuidado para eles não brigarem entre si por causa da terra que agora eles iam possuir. Eles agora não eram duas famílias, eles eram milhões. Então eles têm que tomar cuidado com isso. E o relato de Abrão e Ló serve para alertá-los sobre esse cuidado. E a segunda coisa que eles precisavam tomar cuidado é com a sedução dos povos vizinhos. É com a sedução das riquezas dos outros povos. Eles precisam tomar cuidado com isso. E essas coisas são verdade para mim e para você ainda hoje. Como cristão, você precisa tomar cuidado para não entrar em divisão e batalha e guerra contra o seu irmão que está sentado do seu lado. Nós somos um corpo. Nós somos uma família e pode acontecer de você entrar em conflito com alguém. Mas se acontecer, você precisa ser manso como Abrão. Você precisa ser humilde como Abraão foi e renunciar ao seu direito. Renunciar à sua razão, se necessário for, para viver em paz. Você tem que estar pronto, eu tenho que estar pronto a sacrificar. Como diz aquele ditado, você prefere ter razão ou ser feliz? O pessoal fala muito isso, né? Muitas vezes é necessário renunciar para manter a paz, para manter a unidade, para manter o vínculo que existe entre nós. Os cristãos são aqueles que dão água para o inimigo, que dá comida para o inimigo. Quanto mais o irmão que está do seu lado. Eu quero que você vá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como cristão, você e eu precisamos ser pobres de espírito, mansos e humildes e pacificadores, como Abrão foi. E é interessante porque o texto diz, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. E o que está acontecendo com Abrão? Ele está herdando a terra. E por que ele está herdando a terra? Justamente porque ele demonstrou ser um homem manso. Não, Ló, tudo bem, escolhe, faz a tua vontade. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Não tem problema nenhum, vamos viver em paz. Ló vai embora. E Abrão herda a terra. Olha que coisa interessante. Olha que coisa bendita. E cuidado com os povos ao redor. Cuidado com o mundo. Cuidado com a sedução, as paixões desse mundo. Mas eu quero terminar e concluir mostrando para você que nessa passagem Abrão prefigura o próprio Senhor Jesus Cristo. Abrão, ele
ele nos lembra o Senhor Jesus. Porque o texto começa dizendo que ele é muito rico. Ele era muito rico, ele tinha muitas posses. Mas quando ele viu que a situação ia ficar muito ruim, então Abrão faz o quê? Ele abre mão e ele diz: Ló, tudo bem, escolha. Então ele renuncia para ganhar a paz. E como diz o Salmo, justiça e paz se encontram. E Abrão, ao fazer isso, nos lembra o Senhor que de tão rico em glória, que de tão rico em poder, ele se humilhou até a cruz. E a Escritura diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que nós enriquecêssemos. O Senhor abriu mão, ele se tornou pobre, para que nele nós nos tornássemos ricos em todas as coisas. Nós éramos como Ló, trocando a vida eterna, trocando a herança que o Senhor prometeu, trocando tudo, a nossa família, tudo, pela felicidade, pela riqueza, pela prosperidade, pelos prazeres e pela sedução desse mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando nós ainda éramos inimigos, sendo ele rico, ele renunciou a tudo. E ele se esvaziou da sua glória. E ele mesmo se tornou pobre para que nós fôssemos enriquecidos, para que nós alcançássemos a salvação. O Senhor abriu mão da sua glória para nos salvar. E sabe o que aconteceu com o Senhor? Assim como Abrão, depois de se humilhar, depois de morrer na cruz, o Senhor o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobra. E ele governa agora em glória. Todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra. E ele voltará para buscar a sua igreja amada. Ele voltará para buscar o seu povo. Aqueles que são mansos aqui na terra e que herdarão a vida eterna, que herdarão a terra prometida. A terra será cheia da glória de Deus. E nós, os salvos, viveremos aqui, junto com o Senhor. E a terra, em toda a sua extensão, norte, sul, leste e oeste, pertencerá ao Senhor e ao seu povo. Então, não faça como Ló. Não troque a palavra do Senhor e a vida eterna por essas coisas passageiras que existem aqui. Siga o exemplo de Abrão. E o Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai nos honrar. E saiba que Cristo, muito melhor do que Abrão, já conquistou para nós essa vida que agora Ele nos entrega pelo Espírito Santo. Amém?